Fala galera, tô com um canal de manhwa e vou postar vídeos com frequência lá, então se inscrevam lá para não perder nada, vou deixar o link do canal nos comentários. Diagnosticado com uma doença que lentamente o matava, sua única fuga dessa cruel realidade era um jogo que ele jogava dia e noite até o momento em que faleceu. No entanto, ele despertou dentro desse mesmo jogo, sem nada, sem status, sem poder, agora preso no mundo para o qual ele antes escapava. Ele precisa lutar, sobreviver e ascender para conquistar o reino que se tornou sua nova realidade. A história gira em torno de Takudo, um jovem que ama jogar um game de estratégia focado em gerenciamento de impérios chamado Eternal Nations. Mesmo estando acamado em um hospital, ele passava seus dias jogando Eternal Nations, até morrer literalmente enquanto jogava. Contudo, essa não é a sua verdadeira morte. Segundos depois, ele se vê em uma floresta, sentado em um trono em uma ruína antiga. A primeira coisa que ele percebe é como o ar está fresco. Uma mulher se aproxima dele, perguntando se ele finalmente acordou. Ao revelar seu rosto, Takudo a reconhece imediatamente como Atu, uma personagem élfica do jogo Eternal Nations. Atu se refere a Takudo como Sua Majestade, o que o deixa completamente confuso, sem entender o que está acontecendo. Como Takudo é um veterano em animes, ele rapidamente percebe que de alguma forma foi transportado para dentro do mundo de Eternal Nations. Mas o que deveria fazer agora? Normalmente, a única pessoa que Atu chama de rei é o Senhor de Minogra, a nação que Takudo comandava quando ainda jogava. Atu então o chama de Takuto-sama e diz que ele é o primeiro jogador a ter zerado o jogo na dificuldade Pesadelo usando Minogra, a civilização mais difícil de todas. Segundo ela, Takudo está no ranking de líderes, o que lhe dá o status de jogador lendário. Isso deixa ainda mais confuso. Como uma personagem do jogo poderia ter acesso a informações que ultrapassam a barreira do mundo virtual? Atu revela que lembra de tudo, todas as vitórias, todas as derrotas, cada palavra que Takudo disse a ela pela tela do computador e toda a jornada que compartilharam até aquele momento. Comovido, Takudo começa a chorar. Ele diz o quanto está feliz por finalmente poder falar com Atu, sua personagem favorita no jogo. Atu responde dizendo que sente exatamente o mesmo. No entanto, isso ainda não explica como ele foi parar ali. Então Takudo pergunta se foi Atu quem o trouxe para esse mundo. Mas ela diz não ter ideia, pois também havia aparecido naquele lugar poucos minutos antes. Ainda assim, ela tem certeza de que estão em um mundo que transmite a mesma sensação de Eternal Nations. Independentemente de onde estejam, Atu está feliz por finalmente ter reencontrado seu verdadeiro rei. Segurando suas mãos, ela o encoraja a reiniciar a jornada desde o começo ao lado dela. Atu expressa seu desejo de construir um novo império com Takudo, um lugar onde apenas os dois viveriam. E Takudo, que já não tem outro propósito na vida, aceita o objetivo dela. Quando ele estende a mão para um aperto simbólico, Atu entra no papel de NPC e se apresenta como Sludatu, uma filha legítima de um mundo arruinado, jurando que, daquele momento em diante, sua mente, alma e corpo pertence a Takudo. Atu é originalmente uma personagem de natureza maligna, e essa introdução exageradamente dramática deixa os dois um pouco envergonhados. Mas Takudo entra na brincadeira e, entrando no papel, declara que, junto com sua fiel companheira Atu, estabelecerá o império mais maligno de todos os tempos, Minogra. Takudo então pergunta se Atu se lembra da primeira ação que o Império de Minogra deveria tomar, e ela prontamente responde que eles devem se isolar do mundo como verdadeiros reclusos para evitar serem detectados por qualquer forasteiro. Para isso, Takudo convoca um batedor de produção emergencial, um inseto de pernas longas. Como Minogra é uma civilização que governa sobre o mal e a ruína, todas as suas criaturas são visualmente repulsivas, e o batedor não é exceção. De todo modo, Takudo ordena que o batedor verifique os arredores, e Atu destaca que ele não deve decepcionar o rei. O batedor obedece prontamente e parte em missão. Takudo então percebe que consegue ver tudo o que o batedor enxerga, o que faz com que ele e Atu percebam que esse mundo funciona exatamente como no jogo. Ele aproveita o momento para explicar como invocou o batedor. Seu poder mágico total atualmente é 200, e a convocação do batedor custou 100 pontos de magia. Ele se pergunta como deve usar os pontos restantes. Uma base pode ser construída com 20 pontos, mas ele também considera invocar um guerreiro para proteção. Infelizmente, isso custa muito mais do que seu poder mágico atual permite. No jogo, Atu é uma unidade heróica, poderosa em combate, mas como estão apenas começando, o nível de poder dela é apenas 3. De qualquer forma, eles seguem em frente, e graças ao reconhecimento do batedor, Takudo consegue ter uma boa ideia do que há ao redor basicamente, uma floresta interminável de árvores. Isso torna o local perfeito para estabelecer a base de Minogra. No entanto, Atu acha estranho que não haja nenhum animal selvagem ou fonte de alimento nas proximidades.
Como seria arriscado demais se moverem, Takudo decide fazer com que o batedor amplie ainda mais o raio de patrulha. Atu, sentindo-se inútil por não estar contribuindo, se entristece, mas Takudo a tranquiliza, dizendo que apenas ter, lá ao seu lado, já é suficiente para ele. Tocada com o elogio, Atu se emociona tanto que se apaixona por ele naquele instante. Enquanto isso, o batedor localiza um acampamento onde vários elfos negros estão refugiados. Takudo se vê em dúvida sobre o que fazer. Se por acaso entrar no território deles, pode causar um grande problema. Assim, a melhor decisão seria se manter escondido por enquanto. Atu afirma que se algo der errado, os dois sempre podem fugir juntos. Isso motiva Takudo novamente, e ele decide observar os elfos negros à distância para entender o que estão fazendo ali. Mas, de repente, 3 elfos negros aparecem diante deles, pegando ambos de surpresa. Takudo fica chocado ao perceber que os mesmos elfos dos quais pretendia fugir agora estão cara a cara com ele. Tanto ele quanto Atu se perguntam como aquele encontro vai terminar. Mas, em momentos como esse, o melhor a fazer é manter a calma, e é exatamente o que fazem. Enquanto isso, os elfos negros não têm a menor intenção de matar ninguém. Eles foram expulsos da cidade em que viviam e, para sobreviver, conduziram todo o seu povo floresta adentro em busca de segurança. Após uma longa jornada, conseguiram encontrar abrigo em uma terra amaldiçoada. No entanto, não há alimento, o que significa que todas as crianças que os acompanham podem morrer. O capitão dos Elfos Negros, Guy, vaga pela floresta amaldiçoada com seus soldados, preocupado que toda essa travessia tenha sido em vão. A terra é maldita e é impossível encontrar comida ali. Alguns soldados reclamam que teriam preferido morrer na cidade em vez de acabar morrendo naquele lugar inóspito. Eles comentam sobre os rumores que ouviram de que a floresta foi amaldiçoada por um homem e que nenhum tipo de vida ou amor poderia sobreviver ali. Guy tenta manter o moral de todos. Se perderem a esperança agora, não haverá mais chances para as crianças que os esperam. Ele lembra a todos que aquelas crianças acreditam neles e que não podem recuar ou voltar de mãos vazias. Ainda assim, conforme caminha, começa a considerar as palavras de seus companheiros. Lá no fundo, ele sabe que eles têm razão. As chances de sobrevivência naquele lugar são quase nulas. Mas, mesmo com os outros aterrorizados e à beira da desistência, ele é o capitão. Precisa liderar, luz até a vitória. Conforme se aproxima, Guy sente a energia de Takudo e Atu e entra em pânico. Ele teme que os dois os ataquem imediatamente e que perca seu povo. O que ele fizer a seguir determinará o destino de toda sua raça, então precisa agir com diplomacia. Ao chegar, vê Takudo que parece um espírito sombrio e Atu, que tem uma aparência normal. Guy se ajoelha imediatamente, seguido por seus soldados. Ele admite que invadiram aquele território e que não deveriam estar ali. Atu exige saber por que vieram, mesmo sabendo que a área era proibida. Guy explica tudo, como foram expulsos de sua cidade, como fugiram às pressas, a longa jornada e as crianças famintas que os aguardam na floresta. Ele está nervoso, especialmente porque Atu continua lançando-lhe olhares frios. Ele pensa que será executado, mas então Takudo pergunta se ele está com fome. Guy não responde de imediato, mas Atu pressiona a responder ao seu mestre. Então, ele diz que sim. Imediatamente, Takudo invoca várias maçãs. Guy nunca viu uma maçã na vida e nem sabe que aquilo é comida. Takudo explica que ela é suculenta por dentro e que ele vai gostar. Guy hesita sem saber se aquilo é seguro, mas ao se virar, vê seus soldados já comendo. Atu encoraja a se alimentar também, mas ele continua receoso. Então, Takudo invoca peras também. Agora, Guy começa a desconfiar das intenções de Takudo. Os elfos negros nunca foram um povo amado, sempre enfrentaram hostilidade, então ver alguém ajudando-os sem pedir nada em troca parece errado. Ele diz a Takudo que prefere levar a comida de volta para as crianças na floresta. Antes que possa terminar a frase, Takudo invoca ainda mais frutas. Guy fica chocado e profundamente grato. Enquanto isso, as crianças que ficaram na floresta estão à beira da morte, silenciosamente esperando por um milagre. E ele chega. Elas sentem um cheiro familiar no ar, Guy e seus homens voltaram. E não apenas voltaram, mas voltaram com todo o alimento e esperança que precisavam. Guy diz a todos para se prepararem para um banquete, e todos mergulham na comida. As crianças famintas se alimentam e começam a se recuperar. Um dos elfos pergunta a Guy de onde veio tanta comida, mas ele não entra em detalhes, só diz que o destino sorriu para eles. Mas, em sua mente, continua revivendo a imagem da figura sombria que encontrou mais cedo. Depois da refeição, todos dormem profundamente, enquanto Guy permanece acordado perto da fogueira, de vigília, imerso em pensamentos, até que é interrompido por um dos anciãos, o velho Moltar.
Moltar agradece a Guy por seus esforços, mas comenta que as frutas tinham sabor como nada que ele já tenha experimentado. Em seus 200 anos de vida, nunca havia provado algo sequer semelhante. Guy concorda. Ele também sentiu algo diferente ao comê-las. Quando Moltar pergunta de onde veio aquela comida, Guy revela que encontraram uma lenda na floresta. Eles vagaram pelas árvores e, por acaso, se depararam com essa figura misteriosa. Moltar se pergunta se poderia ser o lendário Rei das Ruínas. Segundo contos antigos, o Rei das Ruínas surgiria quando o mundo estivesse superpovoado, destruiria tudo e mergulharia o mundo novamente nas trevas. Mas ninguém sabe ao certo se isso é real, pois nenhum ser vivo jamais o viu com os próprios olhos. Moltar então pergunta se Takudo se apresentou como o Rei das Ruínas, mas Gi responde que Takudo nem sequer se apresentou. Ele falou apenas por meio de uma criada. Moltar insiste que o Rei das Ruínas jamais daria algo de graça. Pergunta então o que Gi deu em troca. Gi responde que foi pura benevolência de Takudo, mas Moltar não acredita. Diz que nenhum ser das trevas age por generosidade. Guy, no entanto, insiste em chamar Takudo de o Grande, dizendo que ele só quis ajudar. Moltar rebate, dizendo que esse título não condiz com uma criatura como o Rei das Ruínas, mas Guy se mantém firme, ele os ajudou e por isso merece esse reconhecimento. Guy então se questiona se teria sido melhor que todos eles morressem em vez de aceitar aquela ajuda. Moltar acaba cedendo. Ele reconhece que Guy tem razão e diz que quando chegar a hora de retribuir a dívida, ele mesmo cuidará das negociações com Takudo, ninguém mais precisa se preocupar com isso. Enquanto isso, Atu está furiosa com Takudo por ele ter desperdiçado mana alimentando estranhos. Ela o obriga a se ajoelhar e exige uma explicação. Takudo tenta se justificar, dizendo que simplesmente sentiu pena deles. Atu fica atônita. Ela lembra que eles nem sequer sabem se Minogra será um reino pacífico ou brutal, ou quantas batalhas terão pela frente. O uso daquela mana foi um desperdício. Mas, logo em seguida, ela se controla. Ela é uma serva, não deveria falar com seu rei daquela maneira. Takudo, por sua vez, responde com sinceridade. Ele não consegue viver naquele lugar sem ela ao seu lado. Eles são uma equipe. E então, ele reflete que quando os elfos negros estavam por perto, ele se sentia distante deles, como se não pudesse se conectar com ninguém. Talvez ele apenas seja tímido. Atu, surpresa, diz que nem percebeu. Achava que ele estava apenas atuando como um rei de verdade, falando sempre por meio de sua criada. Eles acabam discutindo de forma leve e brincalhona, até que o mascote de Takudo retorna com um relatório do reconhecimento que fez. Mas, afinal, qual é exatamente a missão de Takudo naquele mundo que mais parece um enorme tabuleiro de jogo? No dia seguinte, Gia se prepara para visitar Takudo novamente, e o ancião Molter lhe pergunta se está pronto para enfrentar o rei. Ele acredita que, já que aceitaram caridade do Rei Sombrio, agora devem estar preparados para pagar qualquer preço que ele exigir em troca. Gia se opõe, dizendo que Takudo nunca mencionou nada parecido, mas Molter retruca que essa é simplesmente a natureza dos seres malignos, sempre cobram algo em troca dos favores que fazem. Mesmo assim, ele concorda que, para sobreviver, eles ainda precisam depender de Takudo, pois nenhum outro lugar é seguro para eles. Assim, os dois decidem ir juntos até Takudo, sem saber que um dos insetos espiões do rei os observava o tempo todo. Takudo imediatamente chama o inseto de volta para lhe dar o relatório. Ao saber que os elfos estão vindo, ele apenas deseja que eles peguem o restante da comida que ele preparou no dia anterior e vão embora sem causar problemas. Takudo fica nervoso, explicando que tem dificuldade de se comunicar, o que o faz duvidar se conseguirá negociar com os elfos negros. Atu então se oferece para fazer isso por ele, afirmando que também será uma boa forma de mostrar aos elfos que o rei dela sequer se rebaixa a conversar com tipos como eles. Pouco depois, Molter e Gia chegam e o velho elfo cumprimenta Takudo, agradecendo por fornecer alimento ao seu povo. Ele então pergunta se pode saber o nome de quem os ajudou, e ao receber permissão de Takudo, Atu revela seu nome e o declara como o Rei da Ruína. Os dois elfos negros ficam chocados ao terem seus piores temores confirmados. Atu então diz que peguem a comida e partam logo, pois ela não vai durar muito mesmo. No entanto, Molter expressa o desejo de retribuir a gentileza de Takudo e pergunta o que poderiam oferecer em troca. Atu responde friamente que eles não possuem nada que possa satisfazer seu rei, então não deveriam nem se incomodar em tentar. Ela questiona se eles têm algo que sequer consideram valioso e Molter hesita, pois já não possuem mais nada assim. Atu o encara com um olhar mortal ao ver sua hesitação e pergunta se está tramando algo. Molter entra em pânico, e Takudo percebe que a negociação está indo por um caminho ruim. De repente, ele chama Atu para discutir uma nova abordagem, e ela se irrita ao perceber que Takudo pretende ser muito brando.
Ela o repreende, dizendo que esses dois fracassados nem sabem negociar e, nesse ritmo, só se tornarão obstáculos. Atu então sugere que os matem todos e coloquem suas cabeças em pilares ao redor da base. Mas Takuda interrompe e pede que ela pare de agir assim. Ele afirma que os elfos apenas querem coexistir pacificamente e desejam pagar pela ajuda recebida por esse motivo. Takudo sugere que eles peçam algo que os elfos possam dar, em vez de oferecer comida de graça, pois isso manterá boas relações entre eles. Atu não pode refutar essa lógica e então informa aos elfos que seu rei decidiu aceitar suas oferendas. Ao ver o alívio no rosto de Molter, tanto Takudo quanto Atu percebem que ele estava nervoso por pensar que Takudo fosse um ser maligno típico. Atu o repreende por isso, mas logo se vê em dúvida sobre o que pedir em troca da comida. Subitamente, Takudo tem uma ideia e diz a Atu para perguntar aos elfos sobre o mundo exterior. Molter fica muito contente ao ouvir isso e jura contar a Takudo tudo o que viu e ouviu no mundo exterior, em detalhes. Atu então diz que, após fazer isso, ele deve deixar a floresta com sua tribo imediatamente, o que choca tanto Gia quanto Molter. Eles afirmam que gostariam de continuar vivendo ali, sob a misericórdia de Takudo, mas Atu diz para que deixem de ser gananciosos se quiserem continuar vivos. Gia tenta argumentar, mas Molter o silencia, afirmando que precisam obedecer à ordem do rei. Eles começam a se retirar, mas Takudo se sente mal por expulsar. Lucy tem uma nova ideia, pede que Molter e Gia se tornem seus cidadãos. Ambos ficam chocados ao ouvir isso, mas nenhum tanto quanto Atu, que pergunta a Takudo o que ele está fazendo. Ele a lembra do sistema de refugiados no jogo, que permite acolher diferentes espécies como cidadãos. Takudo comenta que, como os elfos negros são uma espécie neutra, eles se adaptariam facilmente ao atributo maligno do reino e poderiam coexistir com as outras espécies que vivem lá. Atu ainda expressa dúvidas, pois espécies com alinhamento maligno tendem a entrar em conflito entre si. Mas Takudo a lembra que sua espécie principal, os homúnculos, parecem humanos desmontados e remontados de forma grotesca e que eles não podem passar todo o tempo apenas com essas criaturas. Atu concorda na hora sim que a imagem arrepiante dos homúnculos aparece em sua mente. Ela se vira para os dois elfos e diz que Takudo planeja construir um reino ali em breve e está disposto a aceitá-los como cidadãos se eles jurarem servir ele. Molter se surpreende e pergunta a Atu o que acontecerá caso aceitem, e ela deixa claro que se tornarão seres malignos, mas acrescenta que ser malvado é mais divertido do que parece. Logo depois, Takudo e Atu seguem em direção ao assentamento dos Elfos Negros, onde todos estão prontos para recebê-los. Todos têm medo de Takudo e alguns dos mais fracos chegam a desmaiar só de vislumbrar ele. Ele toma seu trono com Atu ao seu lado, que anuncia aos Elfos Negros que agora eles se tornarão cidadãos do reino. Atu pergunta uma última vez a Takudo se ele tem certeza da decisão, e, ao receber sua permissão, os elfos são oficialmente aceitos no reino. Atu os parabeniza, dizendo que agora sua sobrevivência e segurança estão garantidas por seu novo rei. Gia se pergunta se isso é tudo, pois não sente nenhuma diferença apesar de agora ser um ser maligno. No entanto, ele se arrepende imediatamente de suas palavras quando um ódio intenso toma conta dele e dos demais elfos. Eles se lembram das pessoas que os feriram e os perseguiram, sendo dominados por um desejo ardente de vingança, enquanto os dois elfos normais que os acompanham ficam preocupados com o que vem. Ao observar o sofrimento de todos, Takudo pergunta se estão bem, e Gia se emociona ao perceber que pela primeira vez alguém se importa com ele e com seu povo. Com lágrimas nos olhos, os elfos negros começam a clamar Takudo, e ele, mesmo tentando manter a compostura, fica visivelmente abalado com a cena. Alguns dias depois, Molter entrega a Takudo um mapa do continente, e o rei desmaia ao ver ele. Atu pergunta o que houve, e ele a manda olhar para o mapa e entender a terrível posição inicial que receberam. Estão localizados em um continente dominado por duas civilizações poderosas. A primeira é o Reino Sagrado de Qualia, uma nação de humanos que adoram o deus Arlos, fortemente alinhada com o bem. A outra é Elna, uma aliança de elementais onde vivem elfos devotos da natureza, também do lado do bem. Atu entra em pânico ao perceber que, se forem descobertos, seu reino será facilmente erradicado. Ela também desmaia junto com Takudo, mas ele logo se recupera e diz que, enquanto não forem descobertos, tem tempo para crescer e se fortalecer. Takudo comenta que no jogo, sua espécie principal, os Unuli, são muito burros e incapazes de fazer pesquisas. Mas agora que tem os Elfos Negros, as coisas devem melhorar. Logo depois, os Elfos Negros o visitam novamente, e desta vez, Gia traz sua assistente, Emily. Ele diz que Emily é uma nerd inteligente que sabe muito sobre outros reinos e que será muito mais útil do que ele próprio.
Atu declara que o rei está satisfeito com a dedicação deles e anuncia que a partir de agora terão funções importantes. Ela nomeia Molter como responsável pelos assuntos internos do reino, dizendo esperar muito dele, especialmente por saber que ele domina magia. Em seguida, nomeia Gia como chefe da guarda de Minagra e o encarrega de construir um exército forte para que possam se defender. A tarefa de recrutar soldados fica completamente a seu cargo, e Gia se empolga dizendo que vai matar todos os inimigos e exibir suas cabeças como troféus. Takudo, no entanto, fica enojado e diz que guerra é algo bárbaro. Atu explica a Gia que seu rei prefere a paz, o que deixa o guerreiro elfo ainda mais confuso porque o rei da ruína gostaria de paz. Molter então provoca Gia, levantando-se e dizendo que, ao contrário do outro que só tem músculos, ele será mais útil com sua inteligência. Gia entende isso como um desafio e afirma a Takudo que é jovem e forte e pode trabalhar mais sem descanso. Atu, sem perceber que estão apenas competindo para chamar a atenção do grande papai maligno, acha que são apenas dois viciados em trabalho. Ela pergunta a Takudo se deveriam dar uma missão aos dois, e ele sugere que ordenem a eles embelezar o terreno e construir algumas casas. Atu transmite imediatamente essa ordem a Molter, pedindo que reúna madeira suficiente para as construções sem destruir a floresta. Molter responde prontamente, lembrando que os elfos negros são originalmente habitantes das florestas. Takudo então acrescenta que eles devem reflorestar as áreas que desmatarem. Isso confunde os elfos, pois nunca ouviram falar nesse conceito. Takudo percebe que a civilização deles pode ser mais primitiva do que imaginava e pergunta se conhecem magia militar ou os 6 elementos principais. Molter responde que conhece apenas os 4 elementos e Emily diz nunca ter ouvido falar de magia militar. Takudo e Atu se dão conta de que esse mundo é mais atrasado do que pensavam, o que, na verdade, é algo bom. Se desenvolverem sua tecnologia mágica rapidamente, poderão ultrapassar as outras nações. Atu então explica que reflorestar significa plantar novas árvores no lugar das que foram cortadas. Os elfos dizem que já fazem isso, mas sem o uso de magia para acelerar o processo. Atu menciona que o reflorestamento usa os 6 elementos principais para fazer as árvores crescerem mais rápido e, sem vergonha, atribui falsamente essa ideia a Takudo. Ela continua elogiando o rei, dizendo que foi ele quem criou as frutas únicas que comeram e que uvas são seu fruto favorito. Emily concorda e diz que plantou algumas sementes de uva e já estão começando a brotar. Isso surpreende Takudo, que não achava possível cultivar nada naquele local. No entanto, ele percebe que, se conseguiu criar frutas da terra com magia, talvez possa criar outras coisas também. Ele testa sua teoria, criando uma moeda, e percebe que também pode produzir pólvora e outros elementos científicos. Assim, percebe que poderá acelerar o avanço de sua civilização de maneira muito mais rápida do que os outros reinos. Enquanto isso, no reino sagrado de Qualia, as coisas também começavam a se agitar. A Santa Selena liderava um grupo de cavaleiros rumo às colinas cobertas de neve para lidar com alguns monstros que representavam uma ameaça às aldeias próximas. Assim que avistou os goblins correndo em sua direção, ela apontou seu cajado para eles e os transformou em cinzas com sua chama sagrada. A chama sagrada se dissipou nas nuvens após destruir os monstros, e quando a luz do sol caiu sobre o chão chamuscado, flores brotaram ali. O capitão da guarda noturna explicou a seus homens que a habilidade de Selena queimava monstros de natureza maligna e criava canteiros de flores em seu lugar, e que era graças a ela que mantinham boas relações com os elfos. Em seguida, Selena disse ao cardeal que ele deveria enviar paladinos para o sul, pois recentemente teve um presságio sobre algo terrível prestes a acontecer na Floresta Amaldiçoada. O cardeal recusou, dizendo que a floresta ficava no extremo do continente e que precisava de permissão de superiores para mobilizar paladinos para lá. Selena o ameaçou, dizendo que iria pessoalmente caso ele não enviasse ninguém. Embora o cardeal tenha tentado argumentar, acabou recuando e prometeu enviar os soldados que pudessem mobilizar por conta própria. Ao mesmo tempo, Takudo e Atu estavam ocupados desenvolvendo seu território, começando pela construção de casas para os elfos negros. Um salão do trono temporário já havia sido erguido ao redor do trono de Takudo, e ele estava ansioso para realizar reuniões e conferências com os cidadãos importantes de seu reino. Nesse momento, Molter, Gia e Emily chegaram ao local, e Atu lhes disse que deveriam começar imediatamente a primeira reunião do conselho. No entanto, Emil tinha um presente para Takudo antes da reunião, uma roupa que o fazia parecer feminino. Ele ficou contente com o presente, pois suas roupas estavam ficando sujas, e agradeceu aos elfos por isso. Contudo, os elfos não notaram nenhuma mudança em sua aparência, mas confiaram em Atu quando ela afirmou que Takudo estava ótimo com a roupa que prepararam.
Com isso resolvido, ela iniciou a reunião do conselho, embora Takudo estivesse muito ocupado admirando a si mesmo. Atu decidiu seguir com a reunião sem ele e consultar Takudo apenas quando fosse necessário, o que ele aceitou tranquilamente. Com a reunião iniciada, Molter perguntou a Atu que tipo de construções deveriam ser feitas primeiro. Ela respondeu que deveriam começar com instalações de produção de alimentos e, em seguida, retirou uma planta de aparência assustadora, que seria sua principal fonte de alimento por enquanto. Os elfos se mostraram enojados ao ver a planta e pediram que Atu explicasse do que se tratava. Ela disse que era a planta de carne, única de sua civilização. Atu explicou que a planta podia produzir carne com gosto de carne humana e que era bastante nutritiva. Os elfos ficaram chocados ao ouvir isso e disseram que não comiam humanos, mas Atu os tranquilizou dizendo que a planta de carne era apenas para a fase inicial e que em breve teriam outros tipos de alimento disponíveis. Ela também afirmou que precisavam construir armazéns e galpões de gerenciamento junto às fazendas, e Emily se prontificou a assumir essa responsabilidade. Depois disso, Atu passou para o próximo item da pauta: pesquisa, já que adquirir tecnologia avançada era especialmente importante para nações pequenas como a deles. Molter perguntou que tipo de tecnologia deveriam focar, e ela respondeu que pesquisariam tecnologia mágica. Takudo ficou bastante animado com essa ideia, e Molter, como mago, prometeu dar o melhor de si para impressionar ele. Ele então perguntou a Atu exatamente que tipo de tecnologia mágica deveria pesquisar, e ela explicou sobre magia militar. Disse que magias ofensivas normais só podiam atingir poucas pessoas por vez, enquanto magias militares avançadas podiam destruir cidades inteiras e até alterar o terreno em seu favor. Atu ordenou que ele reunisse os elfos talentosos em magia e começasse a pesquisa imediatamente. Molter ficou empolgado com a ideia de criar feitiços que ainda não existiam naquele mundo. O próximo tópico abordado foi a estratégia militar, o que animou Gia, pois era sua vez de participar. No entanto, Takudo logo interrompeu dizendo que não iriam investir muito no exército naquele momento. Atu acrescentou que exércitos são caros de manter e que, em tempos de paz, não produzem retorno. Gia argumentou que no estado atual, eles não tinham força suficiente para proteger seu rei e, portanto, deveriam dar mais atenção ao setor militar. Molter também comentou que tanto ele quanto Gia tinham recompensas por suas cabeças, por serem líderes dos Elfos Negros e que seus inimigos poderiam atacar a qualquer momento. Takudo entendeu as preocupações e decidiu criar um herói para protegê-los. Atu concordou, dizendo que criar um herói era caro, mas que não havia necessidade de manutenção, sendo assim ideal para as necessidades atuais. Os elfos não sabiam o que era um herói, e Atu explicou que eram seres incrivelmente fortes que serviam diretamente sob o comando do rei. Disse ainda que havia condições para invocar diferentes heróis, mas estava confiante de que poderiam invocar o primeiro em breve, o que deixou Takudo animado. Ele então refletiu sobre como quase tudo naquele mundo dependia de mana, e que um reino só podia coletar mana de seu povo. Quanto mais felizes estivessem as pessoas, mais mana poderiam gerar. E Takudo está determinado a transformar seu reino no lugar mais feliz deste planeta. Enquanto isso, no reino sagrado de Qualia, um jovem paladino chamado Lonius foi escolhido para integrar a equipe de investigação que será enviada à Floresta Amaldiçoada. Um paladino veterano chamado Vertli também o acompanha, e seu passatempo favorito é provocar Lonius, que é sério demais e rígido com as regras. Vertli reclama que a equipe de investigação está pequena demais, composta apenas por 2 paladinos e alguns mercenários. Ele comenta que a igreja deveria dar mais atenção à profecia de Selena, e Lonius concorda, mas sabe que é impossível prever o que os superiores estão pensando. Ele também tem consciência de que, se obtiverem sucesso, serão grandemente recompensados, mas, se falharem, toda a culpa provavelmente recairá sobre ele. De volta a Minagra, Takudo inspeciona o progresso de sua civilização. Sente-se nostálgico, pois já viu essa fase inicial milhares de vezes através de uma tela, mas agora está vendo tudo de perto. Emily guia a visita e explica que os elfos negros são especialistas em construir casas nas árvores. No entanto, o ritmo está lento por enquanto, porque estão concentrando esforços nas árvores de carne. As árvores estão crescendo bem, e as instalações de armazenamento e gerenciamento já foram construídas. Emily comenta ainda que encontraram uma nascente de água doce nas proximidades, e estão testando a possibilidade de extrair água de lá. Quanto à pesquisa mágica, Molter e outros magos estão se dedicando no recém-criado Centro de Pesquisas. Takudo fica feliz em saber disso tudo, especialmente em ver que os elfos estão tomando iniciativas, como buscar novas fontes de água. Ele fica emocionado ao perceber que os elfos, que antes pareciam exaustos ao chegarem ali, agora estão com semblantes felizes.
Quando comenta isso com Emily, ela começa a chorar de alegria, deixando o Takudo assustado por vê-la desabar. Mas logo ela se recompõe e continua a visita. Ela os leva até a plantação das árvores de carne e diz que, graças às ferramentas produzidas por Takudo, a primeira colheita acontecerá em breve. Depois os leva até a nascente de água que encontraram, mas percebe que o clima do local mudou completamente. A água escureceu e Emily se mostra desapontada, achando que não poderão mais utilizar ela. Antes que Atu pudesse explicar, Molta e Gia também chegam para ver a nascente e concordam com Emily, achando que a água parece inutilizável. No entanto, Atu toma um gole e afirma que a água está perfeitamente segura para consumo. Ela então explica que o ambiente agora parece escuro e sombrio porque se tornou parte de Minagra, graças a uma função chamada terreno amaldiçoado. Takudo pede que os elfos respirem fundo e, de repente, eles sentem suas mentes mais claras e seus corpos cheios de energia. Atu explica que o terreno amaldiçoado favorece criaturas de alinhamento maligno e penaliza aquelas de alinhamento neutro ou bom. Como os elfos negros fazem parte do reino agora, são considerados malignos, e por isso a água é segura para eles. Gia confirma isso ao beber a água, e Atu declara que em breve toda a floresta será englobada pelo terreno amaldiçoado. No entanto, Takudo considera isso problemático, pois o terreno se destaca demais. Molter concorda, dizendo que, com a floresta escurecida, os inimigos poderiam facilmente localizá-los. Gia volta a sugerir a criação de um exército, mas Atu e Takudo reafirmam que vão invocar um herói. Molter comenta que ainda não entende direito o que é um herói, e Atu decide ensinar através de um exemplo prático. De repente, ela invoca tentáculos sombrios de suas costas, derrubando árvores com facilidade antes de revelar que ela própria é uma heroína. E mesmo utilizando apenas 1% de seu poder total, ainda seria capaz de derrotar exércitos inteiros. Takudo, animado, se gaba diante dos elfos surpresos, dizendo que os heróis são incríveis e continuam ficando mais fortes com o tempo, mesmo sem fazer nada. No entanto, ele logo muda de assunto e repreende Atu por derrubar árvores só para se exibir, pedindo que limpe a bagunça depois. Os elfos, por outro lado, ficaram maravilhados com a demonstração de poder e declaram que Takudo é um grande ser por ter subordinados tão poderosos. Eles decidem que devem construir um grande palácio digno de Takudo, mas ele diz que isso não é necessário no momento. Mesmo assim, os elfos se recusam a permitir que seu rei viva em casas comuns como eles. Atu também reforça que a construção de um palácio deixaria o povo mais feliz, então seria bom deixá-los fazer ele. Takudo acaba cedendo e permite a construção, dizendo que no futuro deseja ter uma fortaleza voadora, mas por enquanto um palácio comum será suficiente. E é aí que o vídeo termina. Ao mesmo tempo, o grupo de investigação liderado por Lonius e Vertley começou a viagem rumo às florestas amaldiçoadas do sul. Vert ainda não estava satisfeito com o tamanho do grupo, mas Lonius respondeu que era o melhor que podiam conseguir, já que a maior parte das forças do Império estava lidando com os distúrbios no norte. Espécies de alinhamento maligno surgiram repentinamente por lá, atacando e saqueando cidades, o que fez com que o poder militar do Império fosse desviado para aquela região. Os mercenários comentaram que os enviados para o norte teriam uma tarefa difícil e se sentiram sortudos por não terem recebido essa missão, mesmo que o pagamento fosse muito bom. O motivo de sua recusa era o envolvimento de uma bruxa no caso, e eles não queriam se meter com isso. Lonius ficou curioso sobre essa tal bruxa, e à noite perguntou ao mercenário chamado Bargo sobre o assunto. Bargo disse que havia rumores de que toda a situação no norte era causada por uma bruxa, mas Lonius se recusou a acreditar nisso. Ele afirmou que uma única pessoa não poderia ser responsável por um número tão grande de monstros, e Bargo concordou, dizendo que provavelmente era obra de algum culto. No entanto, Vertley pediu que ele calasse a boca antes que acabasse amaldiçoando todos. Lonius se irritou com Vertley ao perceber que ele estava bêbado e o repreendeu, dizendo que, por servirem ao deus, não tinham permissão para beber. Vertley, por sua vez, estava disposto a debater com base nos textos sagrados, mas logo ignorou Lonius e começou a flertar com a garçonete que lhe trazia mais bebida. Fargo então perguntou a Lonius por que 2 paladinos estavam sendo enviados tão ao sul. Ele temia que fosse por causa de outra bruxa, e se fosse esse o caso, queria reunir seus homens e partir antes que as coisas se tornassem perigosas. Lonius respondeu que não sabia, mas Vertle revelou que já havia coletado algumas informações com a garçonete. Um grupo de elfos negros havia fugido recentemente para as florestas amaldiçoadas, e os superiores provavelmente só queriam lidar com eles. Bargo ficou aliviado ao ouvir isso e concordou que os elfos negros deviam ser eliminados rapidamente, já que eram muito habilidosos em assassinatos e maldições.
Lônius também acreditava que, se os deixassem agir livremente, logo se tornariam uma ameaça. Mas Werther disse para ele se acalmar, lembrando que aquela era apenas uma missão de reconhecimento e, se a situação saísse do controle, eles deveriam fugir em vez de lutar. Ainda assim, Lônius estava obcecado com a ideia de derrotar o mal onde quer que ele estivesse, e insistiu que não podiam fugir de seus deveres como paladinos. Werther pediu que ele deixasse de buscar glória e lutasse apenas quando fosse realmente necessário, em vez de se jogar em qualquer situação que colocasse sua vida em risco. Lembrou que Lônius tinha uma família em casa, assim como todos os outros naquela missão, e que deveriam ser mais cautelosos em suas decisões. Enquanto isso, em Managra, o primeiro lote da colheita das árvores de carne estava pronto, e havia sido colocado no centro de um grande altar. Takudo estava em pé diante da colheita, cercado pelos elfos negros que o observavam com expectativa, curiosos para saber o que aconteceria. Takudo começou a canalizar sua mana para a pilha de frutos, e de repente ela se transformou em um inseto gigante. Os elfos ficaram incrédulos ao ver Takudo criar vida a partir de frutas e começaram a elogiá-lo, dizendo que aquilo nem chegava a ser 1% de suas verdadeiras habilidades. Atu declarou que ele se tornaria ainda mais poderoso e realizaria milagres ainda maiores com a devoção deles, o que fez todos começarem a aclamar ele. Mais tarde, Takudo voltou ao seu trono e se sentiu aliviado por ter conseguido produzir um monstro inseto em troca de comida. Era uma das funções do jogo, mas ele ainda não entendia exatamente como aquilo funcionava naquele mundo. Atu então disse que não precisavam pensar demais sobre isso, já que haviam descoberto uma forma de produzir mais criaturas para servir ao reino. Ela então avisou que era hora de seguir para o próximo passo, e Takudo concordou, afirmando que invocaria um herói assim que tivessem mana suficiente. Animada, Atu perguntou quem ele planejava invocar, e Takudo respondeu que desejava invocar Isla, a rainha dos insetos. Atu achou que era uma boa escolha, e Takudo começou a explicar que Isla poderia aumentar o poder de todos os monstros do tipo inseto e capacitar-los para lutar na linha de frente. Além disso, ela podia criar larvas capazes de realizar trabalhos braçais, o que daria suporte ao reino em duas frentes. Atu ficou satisfeita ao ver que ele tinha pensado bem, e Takudo disse que Isla era a única opção viável, já que os outros heróis eram estáveis demais. Atu concordou, pois sabia que os outros precisariam de anos de terapia, e Takudo comentou que esperava invocá-los algum dia, mas não agora. Do outro lado, Lônius e os demais já haviam chegado ao continente sombrio, e logo encontraram seu primeiro oponente, um gigante das colinas. Lônius começou a comandar os mercenários para dar suporte, mas Verli o interrompeu dizendo que não era necessário, pois ele lidaria com o monstro sozinho. Afirmou que não tinham tempo a perder e que seria mais rápido se ele agisse sozinho, pedindo que os outros não atrapalhassem. Ele se aproximou rapidamente do gigante e apontou suas espadas para ele enquanto o restante da companhia assistia. Verli então encantou sua espada com poder sagrado, e o gigante da colina esperou pacientemente ele terminar antes de atacar. Com facilidade, Verli bloqueou o pesado porrete do monstro e o cortou limpo com sua espada sagrada. Em seguida, saltou em direção à criatura e desferiu múltiplos golpes consecutivos, derrotando-a sem sequer lhe dar a chance de reagir. Após matar o gigante, Verli retornou para as fileiras, e Lônius começou a elogiar ele, dizendo que a missão seria fácil com ele no grupo. No entanto, Verli não parecia tão confiante, o que deixou Lônius inquieto. Enquanto isso, em Minagra, Takudo aproveitava um hambúrguer quando Atu o repreendeu, pedindo que ele comesse algo mais saudável. Ele respondeu que passou tempo demais no hospital comendo comidas saudáveis e sem graça, e agora queria experimentar coisas novas. Preocupado com Atu, comentou que ela estava se alimentando apenas de salada há dias, e ela respondeu que esse tipo de comida combinava mais com ela. Conversaram também sobre o avanço das construções, e de repente, Takudo pediu que Atu convocasse Molter e os outros depois da refeição. Ele explicou que os novos insetos de reconhecimento haviam mapeado a área ao redor da base, e ele queria agir em relação a uma vila humana próxima dali. Takudo primeiro pediu para Atu confirmar se aquela vila fazia parte do reino sagrado de Qualia, e ela respondeu que tinha quase certeza de que era um território independente e de alinhamento neutro. Takudo ficou satisfeito com a informação, pois isso significava que poderiam negociar com os habitantes, e ele esperava que nada de ruim acontecesse durante a interação. Disse que, por enquanto, tudo parecia sob controle, e Atu brincou que ele estava chamando o azar com esse tipo de comentário. Takudo riu, dizendo que nada disso aconteceria. Nesse exato momento, ele recebeu uma mensagem de um dos insetos, informando que um grupo armado se aproximava da floresta. Ele comentou com Atu que tentariam afastá-los pacificamente, mas que deveriam se preparar para lutar caso a situação piorasse. O grupo armado, na verdade, era a comitiva de Lônius e Verli.
Quando se aproximavam da floresta, Verle mandou todos pararem porque percebeu a aproximação de alguém. Atu saiu da floresta usando roupas pretas que escondiam seu rosto e suas feições, e Verle exigiu que ela se identificasse. Atu afirmou ser uma elfa negra que havia se refugiado na floresta com seu clã, pois nenhum outro lugar era seguro para eles. Vertle compreendeu a situação e pediu que ela saísse do caminho, pois precisavam investigar a floresta. Atu respondeu que eles não deveriam entrar. Verle sentiu que havia algo errado, mas Lônios começou a gritar com Atu, perguntando como ela ousava desobedecer a ordem de um servo de Deus. Imediatamente, Vertle o repreendeu, mandando que ele não o interrompesse. Lônios ficou irritado por ter sido admoestado por algo tão trivial. Verle então retomou a conversa com Atu e disse que não poderiam voltar apenas porque ela não queria que entrassem. Perguntou se havia algo escondido na floresta, e ela respondeu que havia apenas um grupo de elfos tentando viver em paz. Atu questionou por que ele insistia tanto em entrar naquele lugar amaldiçoado, e após um momento de reflexão, Verle revelou que os santos haviam tido uma visão de algo maligno escondido naquela floresta e que ele não podia voltar sem verificar com os próprios olhos. Os mercenários ficaram chocados ao ouvir isso, pois não sabiam, e Lônios o acusou de ter revelado segredos nacionais. Vertle gritou novamente com ele, dizendo que às vezes segredos precisam ser revelados. Isso enfureceu ainda mais Lônios, pois nem mesmo um paladino de alto escalão como Vertel tinha autoridade para revelar profecias divinas sem aprovação dos superiores. Enquanto isso, Verle voltou a pedir que Atu os deixasse entrar para dar apenas uma olhada rápida. Mas a atitude dela mudou repentinamente e ela disse que não havia nada ali que valesse o tempo deles. Pediu que retornassem imediatamente. Lônios ficou furioso ao ver uma elfa negra desafiando uma profecia divina. Ele sentiu a mudança na atmosfera ao redor de Atu e concluiu que havia mesmo algo maligno naquela floresta que precisava ser investigado. Verle, no entanto, ainda parecia disposto a negociar. Pediu que Atu jurasse diante de Deus que não havia nenhuma ameaça ao reino sagrado de Qualia na floresta, e Atu jurou por seu Deus que eles é que temiam Qualia. Verle ficou satisfeito com a resposta e declarou que se retirariam. Lônios não conseguia acreditar, alegando que a mulher claramente escondia algo. Verle o chamou de covarde sem fé e disse para ele parar de projetar seus próprios medos. Afirmou que nada havia sido encontrado e que a investigação estava encerrada. Começou a se afastar com isso, mas Lônios não aceitou mais que ele tomasse decisões. Lônios anunciou que estava revogando a autoridade de Verle como paladino de alto escalão por ter revelado uma profecia ao inimigo e abandonado seu dever. Disse aos mercenários que entrariam na floresta para confirmar que Mal estava escondido ali. Bargo concordou, afinal, Lônios era quem assinava os cheques. Atu implorou que não entrassem, mas Lônios ordenou que a capturassem, ignorando os avisos de Verle para não fazer isso. Atu suspirou, reconhecendo que as negociações haviam fracassado, e segundos depois os mercenários estavam empalados nas lanças que ela havia invocado, como kebabs frescos. Lônios foi o primeiro a ser derrubado, nem mesmo viu o que aconteceu. Verle foi o único que testemunhou tudo e sobreviveu. Em pânico, disse a Lônios que estavam lidando com uma bruxa. Atu rapidamente desfez seu disfarce, lamentando que a conversa estivesse indo tão bem e fosse uma pena as coisas terem terminado daquele jeito. Mas é aí que o vídeo termina.